Gente, meu nome é Bruna Lima. Chegou a notificação que estava gravando. Prazer, gente, meu nome é Bruna, tá? Eu sou formada em Relações Públicas, que é uma área da comunicação social, e eu sou especialista em branding, né? Que é você gerar valor para uma marca, né? Você criar representações que façam com que o consumidor enxergue valor, né? Tanto no seu produto quanto na sua marca. Vou compartilhar com vocês a tela aqui, que aí tem uns primeiros slides sobre a minha agência também. Ai, um segundinho. Tem que autorizar aqui. Nossa, vou ter que só fechar aqui e voltar, tá, Polly? Porque tem que dar autorização para poder entrar. Um segundinho. Gente, acho que a Bruna teve que sair e vai entrar de novo, porque ela não conseguiu compartilhar. Só um minutinho. Você vai ter que... Ô, Polly, estão ouvindo? Estou Você vai ter que compartilhar comigo de novo a permissão para poder compartilhar a tela. Mas eu já dei autorização aqui para o computador. Tá, já fiz isso. Beleza. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, estamos. Então, gente, minha agência é a Branders, tá? A gente é especialista em branding e marketing digital. Eu atuo nessa área de comunicação digital já tem 7 anos e a parte do branding já tem 2 anos também. Estou terminando agora meu MBA em branding para a gente poder, né, cada vez mais, né, dentro dessa área, cada vez mais nessa questão de gerar valor mesmo, né? Não só a questão da venda, mas também a questão da fidelização dos clientes, né? Que acaba que Kotler, né, que é o papa, assim, do marketing, né, ele já fala, né, que é de 5 a 7 vezes mais caro você conquistar um novo cliente do que você fazer com que um cliente recompre, né? Então, o nosso foco é realmente para a questão do branding, porque a parte de fidelização de clientes acaba sendo uma das partes mais importantes de um negócio, né? Então, assim, a gente cria e gerencia marcas, né, que desejam ter... 200 de um valor de 88,07. Oi? Ô, Bruna, alguém está com o microfone, eu não estou conseguindo ver aqui quem é. Fecha o áudio, Tá. gente, por favor. Não está aparecendo para quem é. Então, assim, nosso objetivo é criar e gerenciar marcas que desejam ter vantagem competitiva, né? Que a gente está cada vez num mercado mais competitivo, cada vez mais gente vendendo mais do mesmo, né? Então, assim, a gente precisa criar estratégias de comunicação que vai aumentar a percepção de valor desse cliente, né? Em relação aos seus produtos ou serviços, porque muitas vezes a gente está falando de produtos e serviços que vão ter... outros diferentes, vão ter outras pessoas fazendo a mesma coisa, né? No caso da do Terra, a gente tem a vantagem de ser realmente o melhor produto do mercado, né? Então, acaba que a gente tem um diferencial de produto também, mas na maioria dos setores, né, dos mercados, a gente acaba tendo concorrentes com qualidades muito semelhantes, né? Então, assim, quando a gente entra com o branding, é justamente para poder trazer essa diferenciação de uma forma com que o seu cliente realmente se identifique com você e compre não só por conta dos seus produtos ou só por conta do seu preço ser mais baixo, mas ser porque ele realmente se identifica com aquilo e quer fazer parte daquilo, né? Então, assim, marcas autênticas, elas vão sempre ter mais capacidade de se conectar com os seus públicos, né? E gerar laços de relacionamento mesmo com esse público, né? Nossa equipe hoje, a gente tem um designer, tem programador, tem redator, tem a Ana também, que é estagiária, que está do nosso atendimento, né? E eu como estrategista de marca mesmo, tá? Se alguém quiser depois conversar sobre isso, pode me chamar. Mas começando já a nossa aula, né?
eu acho que é muito importante a gente entrar numa parte assim de o que é uma rede social para vocês. Aí eu peço para vocês abrirem o microfone, conversando comigo e me falar o que é uma rede social para cada um de vocês. Aí hoje eu vejo que a rede social principalmente quando a gente fala do Instagram, é a avenida mais movimentada que tem, porque eu entendo que hoje não é obrigatoriedade a gente estar no Instagram para desenvolver o negócio, mas é mais uma forma de divulgação. E acaba sendo hoje um cartão de visita. Em qualquer área de atuação, eu acho que as pessoas já vão assim, se tem indicação de algum lugar, já vai no Instagram para poder ver, né, aquele lugar, para ter mais informação. Então, eu enxergo assim. Alguém mais quer comentar? Vou falar aqui um pouquinho. A Duda que está falando. Eu acho que é uma forma também da gente criar uma autoridade para o público que a gente quer atingir, né? Para o público que você quer conversar. Então, assim, é uma forma, igual a gente, estamos todos aqui, somos todos consultores, mas cada uma vai ter uma facilidade, vai ter uma linguagem própria para conversar e direcionar para o público que se sente mais à vontade. Então, acho que o Instagram ele permite que a gente vai criando esse tipo de conexão. Você não precisa aparecer para todo mundo. Você pode criar um público para você direcionar a mensagem que você quer falar, né? Hoje em dia eu vejo um pouco por esse lado. Mas alguém quer comentar? Eu vou seguir, Bruna. então. Oi, Bruna, pode falar. Fê. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a rede social é uma forma da gente alargar o que a gente está apresentando para os nossos clientes, para as pessoas próximas. Então, quando você entende que você pode se comunicar com pessoas que jamais você comunicaria, fazendo a mesma coisa que você faz com as pessoas próximas, você entende que você tem uma visão maior e você acaba trazendo mais pessoas para se conectarem com você, considerando aquilo que você tem que falar, aquilo que você quer falar, aquilo que você quer também priorizar. Eu acho importante isso, a gente deixar a nossa marca, entender que o Instagram é uma excelente estratégia de divulgação, mas que a gente pode sempre deixar o nosso diferencial, o nosso lastro, sempre divulgando os olhos, mas sempre colocando a nossa marca e o que a gente tem como característica, como qualidade, aquele ponto seu que é o diferencial. Sim, muito bom. Assim, todas estão certas, mas eu acho que a gente pode dar uma ampliada nesse conceito de rede social um pouquinho, sabe? Porque, assim, depois que surgiu Orkut, né, primeiramente, depois o Facebook, aí depois Snapchat, Instagram, todas essas redes sociais digitais, acho que todo mundo começou a focar muito no rede social, como essas redes sociais digitais. Mas a rede social, ela sempre existiu. A rede social, ela existia antes no meio offline. Então, antes você ia para uma escola ou para uma universidade, você tinha a rede social das pessoas que estavam estudando ali com você. Você ia para o seu trabalho, você tinha uma rede social que eram as pessoas que trabalhavam com você. Você tinha também vizinhos, né? Uma rede de vizinhos. Tudo isso sempre foi uma rede social. Só que não era uma rede social digital, é uma rede social offline, né? Então, assim, a rede social, ela, na verdade, ela nada mais é do que uma conexão entre pessoas, né? Então, assim, tanto no digital quanto no offline, existem redes sociais. E a rede social digital, ela vai servir, na verdade, para potencializar o trabalho que já está sendo feito no offline. A sua rede social pessoal, ela vai ser ampliada com isso, com a rede social digital. Por quê?
Porque uma pessoa, ela tem, no máximo, né, ela consegue fazer 50 conexões, né? Ela consegue estar em contato com, no máximo, 50 pessoas ao mesmo tempo, né? Tem vários estudos que apontam isso. Quando a gente entra dentro dessa questão da rede social digital, mesmo você não lembrando o nome daquela pessoa, ela pode continuar te seguindo ali. Então, a rede social ela tem a memória. Então, se você vai captando pessoas e colocando para dentro dessa rede, elas continuam te seguindo e você continua tendo contato com essas pessoas, elas continuam vendo você, mesmo você não tendo que dispor o seu tempo para poder fazer esse contato, já que a gente é limitado, a gente não consegue conversar com mais de 50 pessoas no mesmo período, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente começar a entender a rede social de uma forma mais integrada, sabe? Não só essa rede social digital, mas também essa rede social presencial, essa rede social offline que vocês têm. E entender que essa rede social digital ela vai funcionar como uma forma de potencialização desses contatos que você já está fazendo na vida real, né? Então, assim, qualquer esforço que você fizer a mais ali já é uma coisa a mais, entende? E aí a gente entra aqui na primeira aula mesmo. Como que eu pensei em dividir essas duas aulas, gente? A primeira aula a gente vai falar hoje, né, sobre a otimização do perfil. Por quê? Porque o perfil é a primeira impressão, né? É a porta de entrada que as pessoas que você não conhece, que você pode conhecer pelo digital, né, vão olhar. Não, João, tu tá sujo na minha cama, não. É a primeira coisa que as pessoas vão ver, né? Gente, fecha o áudio, por favor. Então, assim, por que é importante a gente ter um perfil otimizado? Depois eu vou passar todos os pontos dessa otimização do perfil para vocês entenderem ponto a ponto, tá? Mas a principal importância disso é porque quando a pessoa ela chega no seu perfil, ela tem ali 60 caracteres, né, na sua bio ali, para poder decidir se vai te seguir ou não. Então, quando a gente fala que a gente vai arrumar a casa, é arrumar esse perfil, arrumar a primeira impressão que as pessoas vão ter de você, tá? Então, assim, o primeiro item, né, que a gente tem que fazer para otimizar esse perfil é o IG. O IG, ele é seu endereço, né, individual do Instagram, é o @, né? Então, assim, como que a gente faz para poder ter umas boas práticas do que a gente coloca como seu endereço individual? Como que funciona o IG? Ele funciona para o mecanismo de busca do Instagram, né? Então, assim, toda vez que alguém quiser te procurar, por exemplo, quando alguém coloca Poli Lessa, a Poli vai ser a primeira a aparecer, porque o nome dela tá lá, Poli Lessa, bonitinho no IG. Quando a pessoa está fazendo a busca, é esse, né? Esse IG que vai contar nesse mecanismo de busca, tá? Então, quais são as dicas que eu dou para poder vocês fazerem um IG legal? Primeira coisa, ele ser o mais simples possível, para as pessoas conseguirem lembrar. Então, por exemplo, você está num evento, você fala com a pessoa qual que é o seu IG, você quer que a pessoa lembre disso de uma forma rápida, não tem que ficar perguntando, mas é como que escreve? Mas é com K ou com Z? Entendeu? Então, assim, o mais simples possível para as pessoas conseguirem te encontrar com facilidade, não ter uma dificuldade para poder digitar, né? Não utilizar palavras ou sobrenomes muito difíceis, a menos que você já seja muito conhecido por esse sobrenome, né? Óbvio. E também algumas outras dicas é colocar o nome de óleos essenciais ou do Terra. Se a pessoa estiver procurando por isso, por óleo essencial, isso vai aparecer na busca dela, tá? Então, assim, por exemplo, quando a pessoa digita, quem que aparece? Se eu colocar Bruna Óleos Essenciais, todas as Brunas que têm óleos essenciais, tanto no IG quanto no nome, que vão aparecer. Então, você está vendo? Bruna, óleos essenciais, Bruna, óleos essenciais. Aí, ó, Bruna Rios, óleos essenciais, do Terra. Então, assim, esses são termos de busca que é interessante vocês colocarem dentro do perfil de vocês, para que vocês apareçam, né? Enquanto a pessoa buscar, vocês apareçam lá no topo, tá bom? Esse ranqueamento dos perfis que vão aparecer, ele não depende única e exclusivamente das palavras, mas depende também das pessoas que vocês têm seguindo em comum, tá? Então, assim,
É possível que apareça, mas não é certeza, mas te dá uma garantia de que vai aparecer melhor. E se o resto do perfil estiver também totalmente coerente, né, vai ser fácil da pessoa identificar o que vai estar sendo proposto ali nesse perfil, né, que é o nosso objetivo. Então, outros fatores determinantes, interação. Então, assim, se a pessoa já interagiu com o seu perfil, provavelmente, por exemplo, se você fizer alguma campanha de tráfego pago, né? Que aí a pessoa não precisa de ser seu seguidor para poder estar vendo essa publicação. Se essa pessoa interagir com essa publicação, eles te jogam lá para cima no ranqueamento também, tá? Seguidores em comum, localização também. Então, assim, pessoas de Belo Horizonte é capaz de aparecer mais para mim, porque eu estou aqui em BH, tá? E número de seguidores. Então, assim, pessoas com mais seguidores também têm uma preferência, né, nesse ranking, mas esses fatores de interação e seguidores em comum são mais relevantes, tá? Então, assim, outras palavras que a gente pode utilizar, além de óleos essenciais, é aromaterapia, do Terra, colocar, por exemplo, do Terra Silver ou do Terra Gold, para a pessoa já saber qual que é o seu posicionamento dentro da do Terra, né? Então, isso vai aumentando a chance, né, de vocês aparecerem enquanto as pessoas estão fazendo essas buscas por esses termos, tá bem? O nome é esse item, né, que vem logo abaixo, e ele segue essa mesma lógica, tá, do IG. Aqui a gente consegue colocar o espaço, né, no IG não, e o IG ele fica bloqueado, né, porque só um usuário pode ter esse IG. O nome já é liberado, você pode colocar o seu nome mesmo se alguém estiver usando também, então não é problema. Mas a gente tem só 30 caracteres também para poder colocar essas informações. Então, você pode colocar o seu nome ou seu apelido, né? Se couber, um sobrenome. E eu acho interessante colocar uma palavra-chave do nicho, né? Que são essas que eu estou falando com vocês, óleos essenciais, aromaterapia, saúde, bem-estar, né? Que aí vai ajudar vocês, né, no ranqueamento do perfil na busca, tá? Bruna, a Oi, Duda pode me falar. falou que essa semana a do Terra teve muitas solicitações, muitas pessoas que têm o nome do Terra no título do Instagram, a do Terra pediu para retirar. A gente não pode usar, por exemplo, Bruna do Terra. Aí no seu tá bruna.óleos essenciais. Não Isso, pode usar bruna.doterra. Toda vez que tem do Terra tá. aqui, isso vai contra o compliance da empresa, tá? Não, ponto importante isso aí, então. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, então, mesmo aí no nome não pode usar igual a Bruna colocou? Porque eu vi que a Ana Paula Veloso tem assim, Ana Paula Veloso / Terra. Embaixo, na descrição, pode ter, porque está claro que é consultora do bem-estar do Terra. Não pode Então, ter, Poli. A Ana Paula está errada. Eu também fui chamada a atenção. Não pode. O complexo me ligou mandando eu tirar, tá? Estou avisando. Não pode. Estava Duda, Enes, do Terra, eu tive que tirar. É eu bom achei que saber. aí te pudesse, verdade. Então, é novidade para mim. Mas se colocar consultora do Terra não tem problema, né? Não é novidade, é porque de tempos em tempos eles fazem uma limpa, uma varredura. Então, infelizmente acontece, tem muitos títulos grandes que estão fazendo errado. Então, assim, como é uma reunião tão importante e a gente está aqui para ensinar os novatos, acho que é melhor a gente já ensinar certo, né? Eu tive que tirar. Você pode ir lá embaixo colocar alguma coisa assim, tipo assim, na sua descrição, o que você é? Você é uma Diamond Do Terra, pode colocar, né? Mas no seu nome, tipo Duda / do Terra, ou do Terra, igual vocês citaram, né, da Ana, não pode. Aconteceu comigo essa semana e eu tive que tirar. Você pesquisou vários vídeos grandes. E aí eu vi vários vídeos grandes que eu sabia que usava, que já estavam retirando. Então, assim, pode ser que eles vão entrar em contato com a Ana, sim, tá? É interessante, às vezes, colocar ou consultora do Terra, ou Diamond do Terra, porque esses termos são termos de busca, sabe? Mas é interessante saber isso sim, tá? Mas, assim, é porque se a pessoa pesquisar do Terra, ela tem que conseguir encontrar a gente, sabe? Então, é legal ter pelo menos o consultora, né? Porque esses dois itens, né? O IG e o nome,
eles são os únicos itens que vão realmente influenciar nesse ranqueamento, né? Dentro da bio, se você estiver falando de um setor muito específico, assim, eu acredito que o Instagram deva conseguir buscar, sabe? Mas, assim, ele vai dar preferência sempre para as pessoas que estão com o IG e com o nome, né? Assim, que é onde eles mais buscam, né? Para poder fazer essa busca de conteúdo mesmo, né? Então, assim, algumas palavras que você pode usar, tirando a última, né? Então, então seria óleos essenciais, aromaterapia, aromaterapeuta, né? Para quem já tem a formação de aromaterapeuta, é interessante, porque pode ter muita gente procurando já o atendimento, né? Associado à compra dos óleos também. Consultora do Terra, ou se não, Diamond do Terra, Silver do Terra, dependendo do seu nível também, né? A terceira coisa são as categorias, que são bem... O pessoal não dá muita importância para a categoria, mas é um dos itens mais importantes também para distribuição do conteúdo dentro do Instagram. Por quê? Como que o Instagram e o Facebook eles fazem para poder distribuir o conteúdo para as pessoas? Eles começam a distribuir conteúdos que você tem interesse. Então, se eu estou curtindo muita coisa de saúde, de bem-estar, ele vai me trazer mais páginas diferentes, né, de saúde e bem-estar. Então, assim, se eu estiver fora da categoria de saúde e bem-estar, ele não vai entregar meu conteúdo para as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Então, assim, a categoria é uma das coisas mais importantes para a gente poder conseguir alcançar novas pessoas, porque o Instagram ele vai fazer isso de uma forma automática, né? Então, assim, o algoritmo ele pega e distribui de acordo com o interesse individual das pessoas que estão consumindo conteúdo online, tá? Então, é importante que a sua categoria favoreça a sua divulgação. Então, assim, dentro da venda dos óleos essenciais, tem algumas categorias que a gente consegue enquadrar que são interessantes de colocar. A primeira, né, saúde e beleza. A segunda, site de saúde e boa forma também é aplicável, tá? Serviços de saúde alternativo e holístico também é uma. E empreendedor, para quem está querendo focar mais na questão da captação de consultoras, tá? Então, vocês podem escolher a que vocês acharem que está mais de acordo, né, com vocês. Que, por exemplo, uma aromaterapeuta, ela pode oferecer o serviço, né? Então, acho que vai ser mais adequado ela falar do serviço. Agora, quem está mais focado só nos óleos mesmo, na venda dos óleos, já é mais interessante se enquadrar em saúde ou beleza, ou site de saúde boa forma, né? Mas todas essas são válidas para esse tipo de conteúdo, tá bem? Uma quarta categoria, né, é a bio. Fazer o que lá em casa? Oi? Pode? Pode ir, é porque alguém entrou com o áudio aberto. Tá. Vou achar. A bio, ela não vai funcionar tanto por essa questão de ranqueamento de busca, mas ela vai ser o ponto mais importante desse contato do perfil. Por quê? Porque a primeira coisa que ela faz quando ela chega no perfil é ler a bio. O que essa pessoa está me ensinando aqui? O que eu vou encontrar nesse perfil? Então, assim, quando a pessoa ela entra no seu perfil pela primeira vez, ela tem que ter certeza do que você está oferecendo ali. Em apenas 150 caracteres, ela tem que entender tudo. Assim, o que você está oferecendo ali? O que ela vai encontrar nesse perfil? Se eu começar a seguir esse perfil, o que eu vou receber todos os dias de conteúdo, né? Então, assim, é muito importante que essa bio consiga ser enxuta e clara, né? Porque é um momento decisivo, a pessoa ela vai escolher te seguir ou não baseado nisso, tá? Opa. E aí tem algumas dicas básicas, assim, se vocês quiserem depois, gente, eu posso passar essa apresentação para todo mundo, tá? Porque tem algumas dicas que é interessante vocês terem com vocês, até para caso vocês forem fazer alguma alteração, vocês terem ali, né? São dicas técnicas mesmo, né? Então, assim, primeira coisa, ser muito clara e resumir bem o que você está, né, falando. Utilizar palavras-chave que facilitem que seus públicos encontrem você pela ferramenta de busca. Então, se você já colocou óleos essenciais lá em cima, você pode colocar aromaterapeuta embaixo também,
porque aí você consegue colocar várias palavras-chave diferentes do mesmo nicho, tá? Usar emojis como recurso visual. Quando você está vendo um texto muito corridão, às vezes você não consegue absorver tão fácil. Você está falando de uma rede social que as pessoas estão navegando por ali de forma muito rápida. Eles não querem textos longos. Por mais que 150 caracteres não tenha como você fazer um texto longo, é legal você quebrar, né, em tópicos também, para poder facilitar a leitura dessas pessoas, tá? Não utilizar caracteres especiais. Alguém tem dúvida do que seja um caractere especial? Não? Vou falar de qualquer forma, que assim, o caractere especial é aquelas letras rebuscadas, que o pessoal não sei onde que arruma, pega no Google, copia e cola, taca no Instagram. Se você colocar isso, as pessoas leem mal, não fica uma leitura bacana, e você perde ranqueamento também. Porque o Instagram ele não reconhece esses caracteres como palavras. Então, tipo, tem gente que acha lindo e tal, não sei o quê, mas não é prático e não fica legal para a leitura da pessoa, tá? E tecnicamente também acaba prejudicando você. Então, assim, nunca usar caractere especial, usar a letra normal, tá? E aí algumas dicas ainda mais técnicas também. Colocar, no máximo, na biografia, 4 linhas, porque a última linha, quando a gente coloca mais do que 4, a última linha ela é suprimida, e aí acaba que a gente não consegue ver toda a biografia. Então, assim, esse saiba mais, ele não ficaria aqui, ficaria um ver mais aqui, e aí quando a pessoa clicasse no ver mais, iria aparecer o restante da biografia, né? Quando a gente usa, né, no máximo essas 4 linhas, fica toda a informação aparente sem que a pessoa tenha que clicar para poder ver mais, tá bem? Na primeira linha da bio, é interessante que a gente fale sobre como que você pode ajudar essa pessoa. Qual que é a transformação que você está trazendo, né? O que você está propondo ali nesse Instagram, nesse perfil, né? Na segunda e terceira linha, a gente já pode utilizar, né, os termos, né, que vão conversar com esse público, né? São os termos de pesquisa. Então, assim, os óleos essenciais, aromaterapia, consultora do Terra, né? E a última linha da biografia, a 4ª linha, uma coisa que também pode ser colocada na segunda e na terceira linha é, por exemplo, que não está aqui, eu posso até adicionar isso, mas são, por exemplo, números. Então, se você já é Diamond do Terra, se você é Silver, suas conquistas mesmo, né? Ou se não, tenho 3.000 pessoas cadastradas na minha base. Então, assim, números mesmo que geram autoridade para você, também é interessante de colocar, tá? Na última linha, é interessante a gente ter o CTA. O que é um CTA? É um call to action, uma chamada para ação. Por quê? O Instagram, o único lugar que você pode colocar link no Instagram é nos stories, agora é liberado para qualquer pessoa colocar o link, graças a Deus, né? Antes era só a partir de 10.000 seguidores. E o link da bio, né? Então, assim, sempre que você... O link da bio é aqui, ó. Que aí vai ser o próximo tópico, tá? Sempre que você puder fazer com que as pessoas cliquem nesse link e sejam redirecionadas ou para o seu WhatsApp, ou para a sua loja da doTERRA, ou vamos supor, se você já está fazendo a venda direto pelo WhatsApp mesmo, né? Você tem que redirecionar essas pessoas para algum lugar, né? E aí a ideia do CTA é justamente essa. Se você quiser colocar um já compre agora, depende muito do seu objetivo mesmo. Se você estiver fazendo um lançamento, você pode mudar esse call to action também, tá? E aí a gente entra na questão do site. O site, a doTERRA, ela disponibiliza o site de compra da doTERRA, né? Mas esse site aqui é uma amostra para vocês. Não sei se vocês já viram esse site de links. Todo mundo já viu? Enfim. Esse site de links é para você centralizar, né? Site de link, não. Hã? Site de link que você diz quando você abre, tem vários links para você entrar? Isso. Porque a doTERRA ela disponibiliza o site só para a compra dos produtos, né? Mas às vezes você não está querendo levar as pessoas para esse site de compra direto.
direta. Às vezes você quer levar ela para uma conversa no WhatsApp ou para uma live que você vai fazer, né? E aí você não quer construir um site do zero inteiro para poder ter essa estrutura, né, de vários links que a pessoa pode ser redirecionada. Então, No assim, meu eu tem sempre um site de link que você está falando. Você tem. O meu No seu tem. perfil Então tem. tá. No seu tem. Quem Então quiser vai olhar o da Poli aí para poder ver de exemplo, gente. na hora que vocês clicam aí embaixo, saiba mais, isso é um site de link. Isso. Eu não tinha Eu certeza. indico muito para vocês que vocês usem o aplicativo Milkshake para poder fazer essa página de links importantes mesmo, sabe? Tem um outro aplicativo que é muito famoso também, que é o Linktree. Só que o Linktree, na versão gratuita dele, as opções de layout são muito feinhas. Não tem opção de você colocar foto, uns templates meio esquisitos, sabe? Dentro do Milkshake, na versão gratuita, a gente tem alguns templates mais bonitinhos, eles não são 100% personalizáveis, mas tem, assim, umas 10 ou 15 modelos diferentes que vocês podem ir trocando cor, pode ir trocando a fonte, pode incluir foto. Então, fica um link bem bonitinho, tá? Então, assim, o interessante é a gente incluir uma fotinho, né, de vocês, para trazer mais pessoalidade mesmo, tá? Nessa interação com a pessoa que está chegando ali. Incluir o seu nome, né, sua ocupação, e deixar uma mensagem para essa pessoa que chegou nessa página. Então, assim, por exemplo, nesse exemplo a gente colocou, quer começar a usar os óleos essenciais? Preenche formulário de pré-atendimento, para quem tem um formulário de pré-atendimento, por exemplo, né? Eu achei que ia ter uma foto dessa inteira, acho que saiu meio errada essa imagem. Mas, enfim, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu mando depois, tá, gente? E aí, assim, quais são alguns links que a gente pode colocar dentro desse site? A gente pode colocar o link para a compra direta no site, porque tem algumas pessoas que não querem conversar, elas só querem o produto mesmo, já estão decididas, e elas vão entrar no site, colocar o cartão e fazer a compra. Então, é interessante fazer um link de compra agora pelo site. É interessante de fazer um link de formulário de pré-atendimento, então, para você poder mapear quais são as necessidades dessa pessoa antes de você realmente fazer uma proposta de óleos essenciais para ela comprar, né? Você pode colocar também links de lives que vocês forem fazer durante a semana, e aí tem que lembrar de estar sempre atualizando esse link também, tá? Vocês podem colocar também o link direto para o WhatsApp, para a pessoa que quer tirar dúvidas, né? Então, é interessante você, se você for colocar esse link do WhatsApp, por exemplo, deixar uma mensagem, fique à vontade para você entrar em contato pelo WhatsApp, para deixar as pessoas mesmo cientes que você está ali para poder fazer esse atendimento, você está ali para o diálogo, né? Uma rede social, ela é para o relacionamento e para o diálogo, né? Bruna, a Raquel escreveu assim, que pode usar o Canva também para fazer esse menu de links. Eu não sei, o Canva só faz a arte, não? Eu nunca fiz pelo Canvas, não. Só que, assim, o Canvas, ele não vai ter a parte de análise, né? Ele tem como você fazer o PDF, se eu não me engano, né? Que coloca o PDF num link e aí sobe, só que você não vai ter dados, né? Então, por exemplo, você não vai saber quantas pessoas entraram, quantas pessoas clicaram em cada link, entendeu? Então, assim, e no Milkshake você tem isso na versão gratuita, né? O Linktree, se eu não me engano, ele bloqueia também, é só para a versão paga a parte de análise, sabe? Por isso que eu gosto muito do Milkshake. Aí um sexto item vai ser a imagem de exibição, tá? A imagem de exibição, ela não pode ter foto do marido, não pode ter foto do papagaio, do cachorro, não pode ter foto do filho. O perfil é de vocês, gente. Então, assim, tem que ser uma imagem e que vocês estejam em plano curto, né? Então, assim, do busto para cima, sabe? Ou primeiro plano mesmo, né? Então, assim, do ombro para cima, tá? Porque o perfil é de vocês, o perfil não é do casal, o perfil não é da família. Então, não inventa de ficar colocando isso. A pessoa ela tem que bater o olho, identificar a sua carinha ali. E a imagem, ela é pequenininha. Mesmo, né, quando você está no perfil da pessoa, ela é desse tamaninho. Se você colocar uma imagem que você está muito distante, muito pequenininha, ninguém vai identificar quem está ali. Se você colocar duas pessoas também, ninguém vai identificar direito quem que tá ali. Então, o ideal é que a imagem ela seja do seu rosto para que a pessoa consiga te identificar de qualquer maneira, né?
e quando tiver nos comentários, que aí a imagem fica desse tamanho mesmo, ela consiga também te identificar. Então, assim, é interessante que vocês tenham uma imagem bem iluminada e com um bom contraste também, tá? Para o caso de vocês, da do Terra, eu acho interessante que a imagem ela seja tirada ao ar livre, sabe? Ou com um fundo verde, ou com uma cachoeira, né? Vai ter pouca coisa sendo mostrada no fundo, mas eu acho que é interessante a gente trazer esse quê, né, de natureza também, tá? Mas não é obrigatório, claro. Quem tiver uma pegada mais de querer desenvolver um negócio também pode fazer um arquétipo mais de governante, né? Que dá certo também, né? O 7º ponto são os botões de contato. Que aqui você vê o botão de seguir e aqui você vê o botão de mensagens, né? Quando você coloca todas as informações de contato, aparece um botão de mensagem e aí depois sobe uma caixinha embaixo com todas as opções. Mas não é o mais interessante de colocar. O mais interessante é que vocês consigam fazer a conexão do Instagram com o WhatsApp e deixar um botão que é só de WhatsApp, que aí quando você deixa só a opção de contato de WhatsApp disponível, esse botão vira mensagens por WhatsApp. E aí a pessoa já é redirecionada direto para o seu WhatsApp, tá? E aí agora os destaques, né? Se a bio era o lugar mais importante, né, desse perfil, os destaques, ele vai ser a segunda parte mais importante do perfil. Porque a bio, a pessoa, ela leu, ela se interessou. Qual que é o primeiro lugar que ela vai? Ela vai dar uma olhada no feed e ela vai ver os destaques, principalmente se você tiver um destaque, comece aqui, sobre mim, que já é o habitual das pessoas terem, né? Então, assim, acho que a primeira pergunta, tem algumas perguntas que a gente tem que responder nesses destaques, porque vai ser o espaço que a gente vai ter mais oportunidade de falar com essa pessoa que chegou, né? Que a gente tem ilimitado, né? De slides ilimitados para poder falar sobre isso, né? E a gente consegue colocar links também nos destaques, né? Então, a gente faz os stories, depois salva nos destaques. Então, é um dos espaços mais importantes hoje que a gente tem no perfil, sem dúvida alguma, né? É o segundo mais importante. Então, assim, a primeira pergunta que eu acho que é interessante da gente estar sempre respondendo, né, dentro do destaque. Primeira coisa, quem é você, né? Ninguém te conhece, né? Quem está chegando ali não te conhece. Eles não sabem de onde você veio, por que que você começou a fazer do Terra, por que que isso te motivou, né? Por que que isso é bom, por que que eu tenho que te seguir, né? Então, assim, essas perguntas, é interessante você contextualizar a sua trajetória, né? Contextualizar esse objetivo do perfil ali também, né? Então, por que que você está fazendo esse conteúdo que você está produzindo ali, né? Para a pessoa entender, né? Contextualizar mesmo o que está acontecendo ali, tá? Contar um pouquinho dessa história também, né? Interessante. O segundo, por que que eu devo te seguir, né? Tem um monte de consultora do Terra. Qual que é o seu diferencial? Seu diferencial muitas vezes não vai ser o mesmo, é muito o que a Fernanda falou no começo, né, da reunião. O seu diferencial, ele não vai ser o mesmo que o meu, por exemplo. As pessoas que estão buscando comprar do Terra comigo, às vezes elas estão buscando, por exemplo, liberdade, elas estão buscando outras coisas que são valores pessoais meus. Não vão ser a mesma coisa para você, né? Ou elas estão buscando um atendimento melhor, outras estão querendo só, tipo, ter uma compra mais rápida, então arrumam um consultor que consegue, né, só cadastra ali, ela faz a própria compra no site. Então, assim, qual que é o seu diferencial? Por que que as pessoas que estão ali, elas vão se conectar com você e não com outras pessoas, né? Então, é um momento de você mostrar a sua personalidade mesmo, tá? Porque o diferencial do produto entre as consultoras não tem, né? O que vai ter de diferencial vai ser a sua personalidade, se a pessoa se identificar mais com você do que com outra. Vamos supor, uma pessoa que tem um filho autista, ela vai preferir, por exemplo, comprar com uma pessoa que já sabe utilizar com pessoas autistas, porque ela já tem experiência desse uso, né? Então, assim, é para você falar um pouco mesmo quais são quais são seus hobbies, né? O que você está lendo? Quais são suas reflexões? O que te diferencia, né?
Outro ponto importantíssimo é quem garante que vai valer a pena? Que seria a parte dos depoimentos, né? São as provas sociais, né? Essa prova de autoridade. Então, assim, toda vez que vocês receberem algum depoimento, gente, posta e já salva nos destaques, né? E FAQ, que são as perguntas frequentes, né? Tem várias perguntas que o pessoal já deve estar careca de receber. Poli, principalmente, vai saber mais até, né? Mas, assim, são as perguntas que você recebe direto. Por exemplo, você abre uma caixinha de pergunta e aí você recebe uma pergunta que você está sempre recebendo, é interessante você já ter essas respostas todas na FAQ para você não ter que ficar respondendo a mesma coisa várias e várias vezes. Então, você só reposta assim, olha, essa daqui já está lá nas perguntas frequentes, olha lá nos destaques, né? Até porque, e para a pessoa que está chegando no momento, perguntas frequentes são perguntas que várias pessoas têm de forma recorrente. Então, se a pessoa está chegando no primeiro momento, ela pode já olhar direto a FAQ ali e ter essa dúvida respondida, né? E é isso, pessoal. Vou abrir para dúvidas agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Gente, vamos fazer pergunta e aproveitar aqui, ó, o que a Bruna tem para passar para nós. Bruna, boa noite. Eu sou a Suzana, sou aqui de Tocantins. Eu estou em Minas também, apesar de ser Tocantins. Ai, que legal. Eu queria te perguntar qual que é a sua opinião a respeito de a gente fazer uma rede social só profissional ou você interagir as suas postagens profissionais com as suas postagens pessoais. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Ou, principalmente para do Terra, eu acho essencial você juntar. Porque aí entra muito nessa questão do diferencial, sabe? Por que a pessoa vai comprar de você e não de outra consultora? É porque ela gosta de você, é porque você tem assuntos em comum com ela. E isso normalmente vai ser nesse âmbito do pessoal mesmo, né? E a gente está falando, no caso de todas as consultoras, a gente está falando de marcas pessoais, né? Vocês estão empreendendo, né? Mas a marca pessoal é de vocês, né? Sim. Então, eu acho essencial. Então, por exemplo, essa aula aqui foi só essa parte de otimização do perfil. Na quarta-feira que vem, a ideia é a gente entrar na parte das editorias mesmo de conteúdo. Quais são os temas que é legal a gente trazer para dentro desse perfil, né? Que aqui é só para a gente arrumar a casa, porque não adianta nada você começar a fazer um monte de publicação, sendo que a casa não está arrumada, porque você vai perder tempo, porque a publicação vai chegar nas pessoas, mas elas vão entrar no seu perfil e vão falar, que tem esquisito, não quero, entendeu? Então, a gente primeiro arruma a casa. E depois, na próxima aula, a gente pode falar sobre isso direitinho, né? Que aí eu te falo, o que é interessante você trazer da sua vida pessoal? Qual que é o limite, né? Entre a privacidade e tá expondo demais a sua vida ali, sabe? Ou qual que é a parte do marketing, né? E qual que é a parte, né, do pessoal mesmo, né? Que está invadindo a privacidade, né? Que a gente tem que ter um limite nisso, né? Até para não se expor muito. Mas é interessante, sim, trazer, juntar. Até porque a gente está falando de um setor de saúde e bem-estar e que a gente quer que as pessoas que a gente conheça tenham acesso a esses produtos, né? E elas já estão ali na nossa página pessoal. Então, a partir do momento que a gente cria um novo perfil, a gente está desconsiderando todas as outras pessoas que estão te seguindo, sendo que elas podem ser a maior forma de você disseminar seu conteúdo, porque elas te conhecem, elas gostam de você. E como que funciona, né, a distribuição do conteúdo dentro do Instagram? Primeiro, o Instagram, ele divulga a sua publicação só para sua bolha. Então, assim, primeiro meu Instagram ele vai divulgar só para meu pai, para minha mãe, para minha melhor amiga, que eles sempre curtem tudo que eu posto. Aí, a partir do momento que essa minha bolha, ela valida esse conteúdo, todo mundo fala, nota legal, o pessoal curte, comenta, né? Como que as pessoas validam o conteúdo? A partir do engajamento, comentando, compartilhando, salvando, né? É isso que faz com que o Instagram vá para a próxima camada,
que aí já vai ser um pessoal um pouco mais distante de mim, vão ser amigos meus, colegas de trabalho, tudo. Então, assim, um pessoal que ainda está dentro da minha bolha, né? Mas é um pouquinho mais distante, não é só meu pai e minha mãe me dando palminha mais, entende? E aí, a partir do momento que esse público um pouquinho mais distante valida, aí ele abre, entendeu? E vai assim até você chegar nesses conteúdos virais, né? Que aí é exponencial, né? Dependendo do que for o conteúdo, né? Não, entendi sim. Obrigada, Bruna. Nada, por nada. Bruna, boa noite. É Fernanda, Salvador. Boa Minha noite. dúvida é parecida. Eu tenho um Instagram já que eu já usava antes para estética, né? Eu sou enfermeira estética e eu posto muita coisa de estética. Aí eu criei um outro Instagram para os olhos. Você acha que deveria também juntar? Aí já é um pouquinho mais complicado, porque você está falando de dois negócios diferentes. Se você estiver, tipo, Isso. trabalhando eles em conjunto, às vezes é interessante. Então, por exemplo, se você estiver falando do uso dos óleos essenciais na questão estética, é interessante você juntar. Agora, eu acho que se você publicar alguma coisa, por exemplo, óleos essenciais para dormir melhor no perfil de estética, aí vai ficar um pouco diferente, sabe? Vai destoar um pouco. Porque aí Entendi. você tá Então é falando de melhor dois deixar negócios separado diferentes, mesmo. sabe? No seu E aí, caso, eu acho que quando eu eu faria publicar alguma separado. coisa de estética, repostar no outro, né? Por exemplo. Sim, porque vão ter vários assuntos que vão ser junto, né? Então, por exemplo, se for falar do óleo essencial de gerânio, né? Questão de feminilidade, questão de uso para pele, tanto lavanda também, sabe? Então, assim, tem muita coisa que você pode trazer do conteúdo dos óleos essenciais para a área da estética, né? Sim. Então, assim, ou você foca nisso, sabe? De trazer só os conteúdos de estética, ou você separa, sabe? Que aí você fala só sobre o uso dos óleos essenciais para a estética. Aí você continua com essa página de estética, né? Com conteúdos, tanto, né, de estética, não sei quais procedimentos que você faz, mas sobre os procedimentos que você faz. Mais os procedimentos que dá para fazer com os óleos essenciais, né? Mas eu não misturaria, tipo, assuntos muito divergentes, assim. Tipo, Entendi. colocar... Obrigada. Bruninha, olha, deixa eu só dar uma opinião aqui, porque a gente acaba fazendo muita mentoria, né? Então a gente acaba observando e acompanhando muito o público. O que eu tenho visto que dá muito resultado é você trazer essa autoridade de onde, do público que você já tem, do que você já faz, as pessoas já te conhecem, te respeitam por isso, e aí você vai trazendo links de assuntos que podem falar de estética e de óleos essenciais. O seu engajamento vai ser muito maior, as pessoas que te conhecem vão te dar muito mais credibilidade. Gente, óleos essenciais é uma ferramenta de potencializar resultados em qualquer área. Se você é um advogado, você vai falar de foco, concentração, qualidade de sono. Se você é um arquiteto, você vai falar de criatividade. Se você é da área, né, uma enfermeira de estética, você vai falar de estética linkando aos óleos essenciais. Então, não perca essa oportunidade. Eu vejo pessoas assim que têm um Instagram, que já tem um engajamento, começa do zero, e aí parece que o outro que ela monta vira propaganda de óleo essencial. Isso, infelizmente, a pessoa fica nadando e não conecta, sabe? Então, se vocês puderem aproveitar a autoridade que você já tem no meio que você vive, se você é mãe, você tem ali coleguinhas do seu filho, se você é síndica do prédio, fala sobre isso e usa ainda os óleos essenciais para amenizar conflitos, para deixar as mães mais calmas. Não importa qual área que você é autoridade, sabe? Mas eu vejo, Bruninha, muita gente perde muito tempo, faz um Instagram maravilhoso, que fica com cara de Instagram de propaganda, entendeu? E às vezes, cuidar de dois é muito mais difícil do que você engajar e falar, interagir, sabe? Então, tente, aos poucos, incluir sua vida social, porque quem também te conhece quer ver os bastidores. Eu tenho muita dificuldade de falar disso, dos bastidores, eu falo por mim, mas eu me esforço muito para fazer isso, porque eu sei que quando eu também não sabia nada de Instagram, um pouquinho que eu fui aprendendo também, quando eu aprendi a ler ali, né, os insights, eu comecei a ver que às vezes as coisas mais bobas que a gente posta, ou que a gente fala, mas que é uma vivência sua, te engaja, e aí pessoas te chamam mais do que um post lindo que a gente faz todo completinho, sabe?
Então, assim, eu É falo porque tem verdade. 5 anos que a gente está patinando nessa, né, Polly? A gente troca muita figurinha, eu, a Fê também, e eu falo, gente, quanto mais a gente puder trazer a nossa realidade, porque do terra a gente faz enquanto a gente vive. Então, se a gente puder mostrar isso para as pessoas, a gente vai atrair pessoas, sabe? Não números apenas, né? É tudo sobre pessoas, no final das contas, né? A verdade é essa. São pessoas que estão lendo esses posts depois, né? Então, assim, e eu vou até completar isso que você falou, porque realmente não vale a pena você abrir um canal de comunicação, seja qual Bruna, for, para a empresa qual for, se você não consegue gerenciar. Então, social media hoje, quando eu comecei com o trabalho de social media, gente, isso aí há 8 anos atrás, era muito incipiente. Então, assim, você tinha um social media para fazer tudo e um designer. Hoje em dia, social media é um departamento, entendeu? Então, assim, você vê esses grandes perfis, é uma equipe de pelo menos 7 pessoas gerenciando. O da Poli, nós somos 4 pessoas que estamos fazendo, entendeu? Então, assim, é trabalhoso. Então, às vezes, não vale a pena você colocar um esforço para poder tentar vender óleo essencial para estresse, sendo que você pode muito bem vender óleo essencial para celulite, entendeu? Que está dentro do seu mercado, está dentro do seu nicho, você sabe falar sobre isso, você tem autoridade para falar sobre isso, né? E assim, vale mais a pena, né? Do que abrir outro perfil, tentar criar um público do zero de novo, né? Bruna, Oi, pode falar. oi, boa noite. Sou Raquel, de Cuiabá, Mato Grosso. Isso que a Duda falou, eu vivenciei porque eu entrei no doTERRA agora com a Joana tem umas 2 semanas. E eu fiquei de programar essa aula com ela, assisti e fiquei muito em dúvida em relação a isso, de estar fazendo outro Instagram ou não. Eu já tenho uma certa dificuldade em cuidar de um, porque eu tenho uma sala, eu trabalho sozinha, eu sou recepcionista, sou tudo, sou profissional, então eu faço tudo sozinha. Então, para mim, colocar ele junto no meu Instagram foi muito fácil, porque, assim, às vezes eu passo o dia inteiro sem falar de nada de óleo. Aí eu chego em casa, vou colocar as crianças para dormir e pronto, já pego meu difusor, já falo ali sobre a gotinha calmante, eu já ponho lavanda, pingo no travesseiro e pronto, eu já dei uma diquinha do óleo, sabe? Então, assim, e aí atendo muito pós-operatório, então, às vezes eu chego com aquela paciente com dreno, com tudo, que não me dá tempo de gravar nada, porque eu tenho que receber, eu tenho que trabalhar com dreno, eu tenho que fazer a drenagem, tenho que colocar o tape, então é muito corrido, e às vezes eu me pego assim, poxa, hoje eu não consegui gravar nada, e aí é mais tranquilo eu colocar em um só, e num determinado momento falar algo sobre ele, ou então eu treino todos os dias, eu já coloco uma gotinha lá do Peptide inalo e falo foco, alguma coisa nesse sentido, então cuidar de um, para mim, foi muito mais fácil juntar, O bom sabe? dos produtos da doTERRA é isso, porque eles estão no nosso dia a dia, sabe? Exatamente. Então, assim, você consegue pegar... Os stories é um principal exemplo disso, né? Porque os stories a gente precisa de estar narrando ali o nosso dia a dia mesmo, é uma história, story. É para ser uma historinha, sabe? Então, a gente consegue pegar coisas que a gente está fazendo e colocar ali, né? Se você vai fazer um yoga, usa um óleo essencial para poder relaxar, queimei a mão, passei lá. São coisas que a gente está usando no dia a dia. Então, é só a gente lembrar de mostrar, né? Acho que na aula que vem a gente vai ter uma visão melhor disso, porque aí a gente vai falar sobre as editorias de conteúdo, né? Então, assim, quais são os temas que são legais da gente postar? Como que eu identifico o que é legal de postar, o que não é, né? Então, acho que vai ser interessante a gente entrar nisso na próxima aula também, tá? Ok. A Valentina fez uma pergunta aqui. Adorei sua participação, Raquel, que é uma visão de quem está começando e trouxe uma experiência prática. A Valentina, eu acho que ela fez uma pergunta que eu acho que a Raquel respondeu em parte, né? Compartilhando a experiência dela, que ela gostaria de saber como começar a abordar o assunto de óleos essenciais no Instagram dela e a venda pelo nosso Instagram, que ela está entrando agora nesse universo. A Raquel deu aí já a sugestão, mostrando o uso no dia a dia. Eu acho que sempre, aí você me corrige aí, Bruna, mas sempre para quem está começando a usar os óleos essenciais e quer compartilhar e quer ser consultor, eu falo, se posicione como consultor, porque se você divulgar lá que você usa, como você usa, e não falar, se você quiser, pergunte para mim, né? Compre comigo, eu posso te ensinar a usar, a pessoa vai ver,
pode ser uma pessoa do seu relacionamento, gente, fulana está usando, ela só usa coisa boa. Vai e entra lá na internet e vai comprar de outro, porque não sabe... Caça outra consultora. Então, eu acho que mostrar como você usa e se posicionar como isso. consultora é muito importante quando está começando. E a outra coisa que é a venda pelo Instagram. É o que eu falo o seguinte, não é obrigatório você ter um Instagram organizado, bonito, para vender pelo Instagram. E a venda pelo Instagram, eu conheço um tanto de líder da doTERRA que nem tinha Instagram e que foi construir o Instagram depois que já tinha lá chegado a Presidential Diamond. Não é um nem dois, é um monte. Então, não é obrigatório ter um Instagram bonito, organizado, para poder fazer doTERRA. Aliás, não é obrigatório nem ter Instagram. Mas a gente entende que aquilo que eu falei, o Instagram acaba sendo um cartão de visita. Então, por exemplo, eu vou contar para vocês uma experiência. Eu viajei esse final de semana, sexta-feira e voltei hoje. A minha lista de prospecto aumentou em 10 pessoas. 10 pessoas eu contei. Por quê? Para todas as pessoas que eu encontrei, que eu tive oportunidade, eu falava assim, me segue aí, às vezes era tempo corrido, não tinha assim um tempo, eu nem ia apresentar a doTERRA ali, no meio da trilha, sabe? Eu fazendo uma visita, não era esse o foco, eu não vou ser inconveniente com a pessoa. Só que assunto vai, assunto vem, tinha uma pessoa lá da Bahia, pediatra, eu falei assim, nossa, olha, eu trabalho com óleos essenciais, você conhece, você usa... E aí ela vira para mim e falou assim, eu falei, olha, eu acho que a vida de pediatra ia ser muito mais tranquila se toda mãe usasse óleo essencial. Ela, na hora, se interessou, eu falei, me segue no Instagram, vamos conversar por lá. Já comecei o assunto. Então, o que acontece? Legal, velho. Esse tipo de abordagem é uma abordagem que não é agressiva, que acontece naturalmente, aí o Instagram foi ali para ela me conhecer um pouco mais. Ali ela vai dar uma olhada, ali ela vai ver que eu sou uma certa referência com o uso dos óleos essenciais e vai confiar mais em mim se ela quiser introduzir isso na rotina dela, né? Então, o Instagram funciona para mim muito nesse sentido, tá? Mas não é que venha, chove de gente no meu... Não é desse jeito. Eu acho que as pessoas me conhecem por alguma situação, vão até lá e acabam, em algum momento, podem se interessar, entendeu? Eu acho que o Instagram ele foi funcionar com essa forma de potencializar esses resultados do offline também, entendeu? Então, assim, você consegue atingir pessoas novas? Consegue, mas se você estiver fazendo a gestão de tráfego, também tem isso. Se você estiver falando só de tráfego orgânico, que é você não colocar dinheiro para o Instagram distribuir essa publicação, isso não vai aparecer gente nova, ele vai divulgar para as pessoas que estão ali, e mesmo assim, é 33% das pessoas que estão ali, sabe? Mas melhora a recompra. Por quê? Porque uma pessoa que já está te seguindo, aí você vai lá e posta promoção do mês, ela lembra, né? Se você não postar nada, a pessoa não lembra. Como é que chama como é que é aquela frase, gente? Quem não é visto não é lembrado, né? Então é isso, ele potencializa e a memória também, né? Porque a pessoa está sempre ali vendo. Consegue Só uma acompanhar. dica também, que eu acho que às vezes as pessoas estão começando e elas se esquecem, é que até ela ter um Instagram e de repente ela pode construir nesse Instagram com calma, bem orgânico, no sentido assim de postar realmente a realidade, fazer uns posts com calma, mas ela precisa primeiro esgotar os relacionamentos dela. E eu tenho percebido as pessoas mais preocupadas quando iniciam já montar um Instagram e começar ir atrás de um público frio, que ela não tem autoridade ainda, do que ela esgotar os vizinhos, os amigos, contatos de contatos, pessoas que ela já trabalhou, pessoas que ela já estudou, e as pessoas estão esquecendo do mais importante, que são os contatos quentes, porque talvez os contatos quentes vão indicar ela para outras pessoas. Aí ela vai ter tempo de ir arrumando. Outra coisa que eu sempre falei, os posts que eu faço, gente, e que no início, Bruna, eu fazia todos, é para as pessoas da equipe pegarem inspiração. Gente, não preocupa, já está pronto, vai lá, põe sua carinha, põe seu rostinho, muda o jeito de falar, porque às vezes o jeito que eu falo assim, oi fulano, você já falou, oi florzinha, todo mundo já sabe que você que fala florzinha, enfim, né? Coloca do seu jeito. Só que está tudo pronto. Na doTERRA, a gente não
não tem que ficar mirabolando nada. Todo mundo pode falar a mesma coisa, só cada um do seu jeito, com a sua logo. Aí, sim, eu acho que é legal ter um marketing para ajudar a criar uma logo, ajudar a criar uma corzinha lá para o Instagram, para ficar mais bonitinho, que são coisas que, de repente, as pessoas não têm facilidade de fazer. Só que conteúdo, eu não sei, eu acho que às vezes as pessoas estão tão preocupadas, Brunas, tipo assim, já chegar e montar aquele Instagram e contratar aquele marketing, e aí ela pega e acha que vai voar cliente, que não cai, isso assim, nem patrocinado eu acho que cai tanta pessoa, do que se ela fosse todo dia no telefone, oi amiga, tudo bem, estudamos juntas, você lembra de mim, tal, 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 oi fulana, estou trabalhando com óleos essenciais, quem que você me indica que gosta de saúde, de cuidados, sabe? Então, assim, eu tenho visto muita gente com potencial perdendo tempo, querendo pôr um trem muito mirabolante e deixando de contactar pessoas próximas. Aí chega para mim e fala, você acredita que minha prima entrou com fulano de tal? Você acredita que minha vizinha não sabia que eu trabalhava com óleo essencial? Então, gente, esgota tudo que vocês puderem, depois vocês vão pensar em Instagram, sabe? Eu não sei. Acho que a Joana quer falar alguma coisa aí. Naquele primeiro slide que eu mostrei, tipo, o que é rede social, né? A rede social não é só o que está no digital. A rede social, ela sempre existiu, entendeu? E é isso mesmo que você está falando, sabe? Eu consegui muita venda do Terra, até hoje eu vendo uns olhinhos, que eu já fiz um perfil para poder vender também, então muita gente sabe que eu trabalhava com isso, né? Eu parei para poder focar na minha agência mesmo, mas, assim, tô pensando em voltar. Por sinal. Ela está voltando, gente, ela está voltando. Eu estou pensando mesmo, né? Ainda A mais Joana agora que a gente vai fazer os posts lá para a equipe também, aí fica mais fácil, né? Acho que a Joana quer falar. Eu quero, porque eu estou ouvindo aí vocês falando essas coisas de Instagram. A Duda falou coisa que eu me dediquei muito, dessa maneira mesmo que eu estou fazendo. Para quem não conhece, assim, eu tenho um Instagram muito grande, tem pessoas aqui que são da minha equipe que estão aqui assistindo a aula, a Raquel acabou de falar, a Fernanda que também falou está aqui, e todas, por exemplo, tá, gente, todas essas duas, eu fui atrás para conversar. Eu não postei no Instagram, soltei, e elas vieram atrás de mim. Então, assim, isso que a Duda falou, que as pessoas estão esquecendo dos contatos que a gente já tem. As duas são minhas alunas, já me conhecem, são pessoas que eu conheço, que eu sei que tem potencial e que eu convidei. Eu não larguei, eu não fico largando no Instagram esperando, porque assim, pode até cair gente do céu lá querendo cadastrar com você, mas você não conhece, você não sabe quem é, você não sabe se ela quer trabalhar, você não sabe se ela vai se envolver, você não sabe se ela vai se dedicar, ou se ela está entrando ali só por curiosidade. Então, isso que a Duda falou, e a Poli sempre fala, da gente esgotar os contatos que a gente tem próximo, pessoas que já compraram de você uma vez, né, algum serviço que você já tem, pessoas do seu vínculo. Eu entrei em contato primeiro com as minhas amigas, com as pessoas mais próximas, com pessoas da família, com pessoas que eu sei que estão precisando de renda extra, que eu sei que estão insatisfeitas com o seu trabalho. O Instagram, as redes sociais, é óbvio, como a Bruna falou, né? As redes sociais, elas não são tão só aí na internet, são socialização, relacionamento, tá em todo lugar, tá com todo mundo. Então, pensem nas pessoas que estão próximas a você. No meu primeiro mês do Terra, eu cadastrei 40 pessoas, no segundo, cadastrei 36, de pessoas próximas, pessoas que, a maioria delas foram pessoas que eu fui conversar, não foram pessoas que vieram da internet. Eu tenho um Instagram muito grande e vocês nunca me viram explorando esse Instagram exaustivamente, colocando lá todos os dias, usando desse Instagram para trazer pessoas. Eu criei um outro pequeno e que lá eu posto na linguagem que eu quero, na linguagem totalmente voltada. Claro que eu uno os óleos essenciais nos meus atendimentos há muitos anos, eu fui curada com óleos essenciais e desde então eu virei a louca dos óleos e eu falo para todo mundo nos meus cursos, em todos os lugares que eu vou, mas a maioria das pessoas que estão comigo foram pessoas que eu fui atrás conversar. Não foram pessoas que caíram de paraquedas da internet. Eu nunca fiz um link patrocinado, nada. Não que eu não vá fazer, e nem julgo quem faça. Eu ainda vou fazer. Mas eu que também estou começando agora a minha rede na do Terra, estou no 3º mês, a maioria das pessoas que eu conversei, que estão comigo, foi que eu
conversei, pessoas que eu conheço, não foram pessoas frias, de jeito nenhum. Ah, mas é isso mesmo. E acaba que é um trabalho mesmo você potencializar e estar na cabeça dessas pessoas, elas estarem sempre lembrando de você também, sabe? É muito isso, sabe? Cuidado para quem já tem um Instagram muito voltado para um certo tipo de serviço. Por exemplo, o meu Instagram grande é dos meus cursos. Então, eu não queria ficar jogando o empreendimento com a do Terra lá o tempo inteiro para as pessoas não ficarem confusas e nem ficarem achando, poxa, eu estou seguindo ela porque eu gosto do conteúdo de drenagem de pós-operatório, mas ela está aqui me querendo, me forçando, me querendo que eu entre para a equipe dela. Então, eu não queria confundir muito as coisas, porque esse meu Instagram já é muito grande e ele já é muito famoso pela drenagem linfática, pelo pós-operatório. Eu não queria que as pessoas pensassem que eu estou com interesse que elas entrem. Não é nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar de elas estarem unidas, né, do trabalho casar completamente, são dois projetos, muitas pessoas que, às vezes, elas falam para mim, eu quero até entrar para a sua equipe de óleos essenciais, mas primeiro o meu sonho é fazer o seu curso de drenagem linfática. Então, são duas coisas, são dois projetos. Não, a sua situação é um pouco diferente, porque a gente está falando de um Instagram que é completamente profissional, que já tem um investimento ali, com muitos seguidores. Não é um Instagram pessoal onde você aborda todos os aspectos da sua vida. Então, eu acho que difere quando a gente está falando de um Instagram de quem está ali, que faz parte da vida, né? A drenagem, a maternidade, os óleos essenciais, e aí pode juntar tudo numa coisa só, porque não é um Instagram, né? É diferente. Eu acho que a melhor opção é unir, porque é difícil administrar uma quantidade de redes assim. Então, se for possível, una sim a rede que você já tem. Alguém perguntou aqui no grupo se a gente vai falar sobre TikTok e Reels. A ideia na próxima aula é passar por todas essas ferramentas do Instagram, tá? Porque, assim, o Instagram, primeiro, ele era uma rede social de foto. E era só o Instagram. Aí surgiu o Snapchat. Aí eles colocaram os stories dentro do Instagram. Só que, na verdade, isso é um outro algoritmo completamente diferente. É como se fossem duas redes sociais completamente diferentes. E aí depois surgiu o TikTok. E aí agora o Instagram está com essa mudança totalmente voltada para vídeo, né? Então, totalmente não, que teve uma galera que fez um barulho aí, que ficou bolado com isso, eles voltaram atrás um pouquinho, né? Mas eles ainda assim privilegiam conteúdos de vídeo, né? E aí depois surgiu o TikTok e aí o Instagram, ele criou o Reels. Então, assim, dentro do Instagram, a gente tem, na verdade, 3 ferramentas, né? 3 redes sociais, 3 algoritmos completamente diferentes um do outro, né? E aí eu estava pensando em, na próxima aula, falar sobre isso, mas se você tiver já alguma dúvida também... Giovana também perguntou que meu Insta ainda não está organizado, mas posso ir colocando algumas coisas, pelo menos nos stories? Pode, não tem problema nenhum. Quanto antes você começar, melhor, né? Na verdade. Eu acho... Mais alguma dúvida? Não, eu acho que foi ótimo, Bruninha. Obrigada, acho que foi bem bom. Acho que trouxe para nós, assim, já estou ansiosa pela próxima aula, com conteúdo mesmo, com a parte sobre conteúdo. Se alguém tiver mais dúvidas, gente, segue a Bruna lá no Instagram, divulga aí seu Insta, Bruna, que as pessoas podem te contactar por lá, manda aqui no... E a próxima aula vai ser dia 25, e a gente vai estar aí, a Bruna vai estar trazendo para nós essa questão do conteúdo mesmo, de como fazer uma pauta, do que postar, do que não postar. E obrigada a todo mundo que contribuiu aí, que eu acho que a participação de todos torna o nosso encontro mais rico, né? Ai, com certeza. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo, gente. Amanhã a gente tem aula de educação continuada, quarta a gente tem treinamento, e aí assim a gente vai. Todos os dias a gente está tendo reunião na equipe para convidados ou para a equipe, né?
Um beijo para vocês, então. Beijo, Beijo, gratidão. beijo, Foi pessoal. ótimo, Paulinha. Obrigada. Obrigada a